Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Lomitas Tá On aqui pela nossa querida NC News, canal 10.2 na sua televisão, com transmissão também pelo YouTubezão do nosso coração. Hoje são 15 de junho, segundamos. E aí nós vamos começar a atualização do grande rebuceteio na aldeia. Antes disso, você já sabe, segue as nossas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação da casa, NC News, e também a NC que está fazendo uma cobertura maravilhosa da Copa do Mundo para você em tempo real. O babado tá mais a cá. Nós falaremos de quê? Política, meus amigos, daquele nosso jeito que você já sabe. Tudo muito legal, tudo muito bacana, tudo muito lindo, mas não pense você que porque estamos em Copa, estamos em ritmo de boi bumbá já, que as coisas vão amenizar. Não, vai esquentar. Então vamos começar a brincadeira? Muito bem, vamos lá. Vamos falar de Papi. Você já sabe quem é Papi. Papi Omar. Em tom de crítica ao atual cenário da saúde pública, Papi Omar afirmou que o sistema enfrenta condições precárias e que tem recebido denúncias diárias da população. Segundo o pré-candidato ao governo do Amazonas, é preciso valorizar os profissionais da saúde e garantir um atendimento digno para os amazonenses. Papi também declarou que pretende mudar essa realidade caso seja eleito, afirmando que o cenário começará a mudar a partir de janeiro, do dia 6 de janeiro de 2027. Colega! Menina, eu tenho que relembrá-los que Papi já foi governador desta bagaça aqui, porque do jeito que ele fala parece que chegou ontem. Bora ver o vídeo do homem. Lança! Tenho recebido vários vídeos. A saúde pública no Amazonas está em uma situação precária demais. Esse quadro que tem aí ofende a dignidade do ser humano, ofende a dignidade dos amazonenses. A insensibilidade de quem está governando é muito grande. Porque não pode, aqui é uma instituição pública. Deram alta para minha esposa aqui, ó, sem a gente saber, transferiram. Estamos desde 4h30 aqui da tarde. Um monte de mãezinha aqui querendo ter filho. Essa sala aqui não tem ar-condicionado, quente. Tá de noite, tá lotado. E eu tô desde as 8h30 da manhã aqui. Pessoal, aqui ó, desde as 3 horas, ó. Aqui é uma sacanagem que estão fazendo com as nossas crianças aqui, ó. Essa aqui é a prancha de milhões, meus amigos. Como é que eu vou trocar e colocar um paciente assim numa prancha suja? São várias denúncias que eu recebo diariamente. E não dá para se calar numa situação dessa. Se você prestar atenção, não há... Muito bem. Você está vendo Papi indignadíssimo com a segurança, com a saúde. Nós vamos já para a segurança. E aí, Papi, nós vamos falar aqui dos bastidores, que isso aqui está nas redes sociais de Papi. Você vai lá, você vê, você comenta, você faz o que você quiser. Mas vamos aqui para o nosso Guedes Beres. Papi mudou o tom, percebes? Que ele usa um tom de voz mais baixo, que aí passa indignação. Quando ele diz, eu não posso ficar calado diante disso. Papi, colega, tu é senador, meu brother. Tu é senador, meu parceiro. Tu podia não ficar calado o papo de 4 anos. 8, na verdade. Não é não? Mas agora o jogo é outro. Agora é a eleição. E Papi, eu falei pra vocês que Papi tava numa batida mais na banguela. Lembra que eu falei isso pra vocês? Que ele tava tranquilo. Porque o cenário era, estou no segundo turno. Vou deixar para usar minhas armas e meus babados e meter marcha quando precisar. Segundo, mas mudou. Mudou porque as pesquisas apontaram um cenário diferente. Papi estava muito confortável ali, com as suas qualis, com as suas pesquisas. Papi estava tranquilo. Só que aí o cenário muda para ele e aí ele precisa... Preciso me acordar aqui porque a curva de descida que Papi enfrenta nas pesquisas é perigosíssima, faltando 3 meses para a eleição. Normalmente, essa curva de descida ela vem com 15 dias, 20 para uma eleição e aí não gera tanto impacto lá final, mas vindo com 3 meses pode dar um problema grande. E aí Papi segue numa batida onde ele aumenta o tom. Na outra segunda-feira eu falei para vocês que Papi estava reunindo com os prefeitos do interior e dando uma pressão, lembra? Ele continuou nesse mesmo ritmo. Eram 6 que tiraram foto,
mas na realidade foram 13 que fecharam um acordo, que no final vão pular do barco de Citgov, né, que não querem se dispor com o Citgov agora, por causa de questão política, de máquina, aquele negócio todo, mas Pape deu um recado muito claro, se você não vir para o meu lado, você já sabe. Mais ou menos assim que Pape funciona. E agora já são 23 prefeitos do interior que estão ali do lado de Pape para somar a sua campanha. E aí ele segue. O senador e pré-candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz, o Pape, ampliou sua base política com a filiação do prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, ao PSD. Com a nova adesão, já são 10 lideranças municipais integradas ao projeto do senador, a maioria vindo do União Brasil. O movimento reforça a articulação política de Omar no interior e consolida sua estratégia para as eleições de 2026. Esse camarada aqui era do União, ele é mais um que vem. Na verdade, são 10 que tiraram a fotinha, que assumiram, Igueres e Beres, né? Mas o bastidor já sabe que são 23 que já estão fechados aqui com o Pape, porque o bicho pegou e ele precisou levantar literalmente da cadeira, ir para as ruas, chamar para as reuniões e trazer para perto, porque estava muito solto, correndo risco. É essa eleição da vida de Pape para governo. Vamos lá, vamos em frente. Eu tô sem retorno aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Sobe aqui meu BG. Vamos, galeras. Aí, tá. Agora nós vamos falar do PL. O PL, meus amigos, continua uma grande confusão sem fim. Um rebuceteio sem tamanho. E aí começa uma chuva de acusação. É um acusando para cá, outro acusando para lá. E o PL começa a se derreter de dentro para fora. Pape tá tentando derreter o União Brasil. Ele vai lá, pega o prefeito do União e traz para cá. Ele vai lá, traz o prefeito do União, traz para cá pro lado dele. Lá no PL não precisa disso. Eles mesmos se matam lá entre eles. É um fazendo casinha pro outro. Essa é a realidade, meus amigos. Meus amigos de direita, lamento informá-los, mas o Partido dos Senhores está um grande cabaré, um grande rebuceteio sem fim. Olha só, o delegado Pérez criticou uma reportagem ligada à pré-candidata Maria do Carmo, a prof, e classificou o conteúdo como falso. O episódio escancarou as divergências internas no PL do Amazonas e aumentou a tensão entre as lideranças do partido às vésperas da eleição. Vamos entender este cabaré e eu volto para comentar com você. E não é uma nota de um profissional piorar. Esse é um ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Esse é um ditado que eu aprendi na caserna, que serve muito para o que está acontecendo. Hoje de manhã cedo eu fiz um vídeo explicando sobre a questão, né, de uma matéria tendenciosa, maldosa de ontem de um portal. E eu quero colocar aqui essa matéria que diz que eu poderia liberar 215 milhões em uma canetada, totalmente fora da realidade. E eu tive que apresentar e explicar sobre a tramitação na CCJ, que eu sequer voto, e as matérias que ali chegam, os projetos de lei, as propostas de emendas, elas são aprovadas ou não pelos membros da CCJ, e eu não voto. E tudo bem, ali eu falei que inclusive esse portal é de uma pré-candidata ao governo do meu partido, e aí realmente isso é muito ruim para o nosso partido. E eu esperava que viesse uma retratação, pedir desculpa e estaria tudo bem. Mas não. Recebi agora há pouco uma nota. E não é uma nota de um profissional do portal, é dos mantenedores do portal, que dá a entender, né, como realmente é tendencioso tudo que está ali, e eles pagam para ver, inclusive para expor mentiras nesse portal. E eles ainda afirmam, diante dos questionamentos públicos feitos pelo deputado estadual Péricles, eu não questionei nada, eu só afirmei que a matéria era mentirosa, e ela é mentirosa. Aí eles falam que quem está aqui fazendo a nota não é nenhum profissional do jornalismo, nada. São os mantenedores Maria do Carmo e Dr. Wellington Lins,
ou seja, os proprietários do portais. E um dos proprietários é a candidata do meu partido ao governo, dona de um portal. E aí eles falam sobre a questão do texto da matéria que explica sobre a CCJ, isso depois de várias edições que eles fizeram no texto, mas o título, como eles não podem mudar, continua do mesmo jeito, tendencioso, mentiroso, maldoso. É algo inaceitável, inadmissível, uma falta de respeito, uma nota que piora tudo, com uma pitada de arrogância dos próprios proprietários do portal. E eu não vou aceitar esse tipo de desrespeito. Nada é... Sabe o que faltou aqui, Péricles? Faltou coragem para ti. Porque agora que ela fez esse ataque contra você pelo portal dela, que você considera como ataque, tu enche a boca para dizer que é o teu partido, o PL, que é a pré-candidata do teu partido. E onde é que tu estás, que tu não estás caminhando com a pré-candidata do teu partido? Hein? Tá faltando coragem, né não, seu polícia? Oxa, a gente já teve uma discussão sobre coragem, não teve? Falta você dizer assim, por isso que eu não apoio, tá vendo? Faltou. Faltou você falar, por isso que eu estou lá com o Citigov, por isso que Citigov é o meu governador e pré-candidato. Faltou coragem, meu brother. Aí tu se coloca numa posição de vítima, meu parceiro, um cara que já tomou um tiro na cara. Se fazendo de vítima desse jeito, aí tu me quebra. Aí não dá. Aí Péricles expunha essa situação, né? Que não é novidade para ninguém, que o PL está em guerra. Se botar uma 12 ali, não fica um. Não fica. Não fica. Porque eles, no PL, eles não são donos das suas histórias, a menos que tenham uma boa relação com Alfredo Nascimento. Se tiver uma boa relação com o Alfredo Nascimento, tá tranquilo. Faltou para o Péricles a coragem de Cabo Maciel, por exemplo. Cabo Maciel foi muito mais corajoso. Cabo Maciel jogou muito mais limpo com a população. Cabo Maciel, em momento algum, falou a candidata do meu partido, não. Ele falou, quem chegou depois de mim tem que bater continência para mim. E a Maria do Carmo tá nesse bolo aí. Cabo Maciel foi mais corajoso. Cabo Maciel foi mais autêntico, né não, Pericão? Faltou um pouco de coragem de você falar por que você não caminha com o PL, por que você não está nas reuniões, por que você não apoia Capitão Camarão, Capitão Alberto Neto, por que você não apoia Maria do Carmo, ou se você vai dar uma voz de comando porque você tem sim uma influência muito dentro do partido e nós já vimos isso no resultado no final de semana. Porque no PL Amazonas, vamos lá, Miriam, o Capitão Alberto Neto ficou fora dos 2 últimos eventos de Maria do Carmo e manteve a agenda própria no interior do estado. As divergências internas ganharam força após as críticas de delegado Péricles, enquanto a convenção do partido, marcada para agosto, deve definir os próximos passos da legenda. Muito bem. Cadê minha imagem? O que ocorre aqui? Capitão Camarão, ele não tem o xalalá, né, da direita, que eu já falei para vocês, aquela coisa quente. E aí me parece que Péricles falou assim, ei, enquanto eu não resolver esse atrito aqui com a prof, aí prof foi para o presidente Figueiredo sozinha, não estava com a tropa do PL, e aí acontece aquilo que eu já vinha falando para vocês que ia acontecer, pernada. Sim, salabim-bim-bim. Prof vai enfrentar aí uns momentos tensos, né, dentro do seu próprio partido. Colega, uma eleição já é difícil, com todo o teu partido fazendo babado para ti. Tu imagina com o teu partido te minando lá dentro? Mano, tem que ir Prof, a senhora tem que ir na igreja, no terreiro, lá na Igreja Universal, tomar um banho, pegar um negócio de um óleo ungido, se confessar com o padre, porque... eu não consigo entender, o PL não se entende. O PL não se entende, o PL não caminha junto, o PL não conversa, e aí a gente vê só aquela mesma coisa ali, e isso tende a piorar nos próximos... Nós vamos ver a curva, a prof que também enfrenta uma curva de descida aí nas pesquisas. Vamos ver como é que vai estar aí quando sair as próximas pesquisas. Mas ela segue com seu ritmo interior, uma nova política, Manaus tem que ser agora. E aí, como ela é do meio do privado, ela pode vender para você que
ela traz uma nova proposta que não tem nada a ver com a velha política, certo? E aí vai de você avaliar isso direitinho ou não. Beleza? Muito bem, agora neste momento eu preciso me concentrar e pedir para Mano JC aqui na minha contenção, porque toda vez que eu vou falar desse cidadão, acontece um negócio nesse estúdio. A luz vai embora, o negócio cai, eu saio do ar, porque eu vou falar de quem, meus amigos? Silas Sete Pele. Ele mesmo. Senhor, abençoa este estúdio, abençoa esta apresentadora que vos fala, e eu só trago fatos e dados de Silas Sete Pele. Ele mesmo, aquele. Não sei quem é Silas Sete Pele, Lobitas. Como que não? Coloca ele aqui de fundo, depois que solta. Silas Sete Pele, Silas Câmara. Silas Câmara que usa a igreja para se eleger já há muitos e muitos e muitos anos, amigos. Silas Sete Pele que tinha 2 CPF, ó, veja se isso não é coisa de Sete Pele, ter 2 CPF. Silas Sete Pele que há pouco tempo foi exposto por sua ex-esposa, com negócio de amante, com negócio de... Mas isso aí não me interessa, não quero saber da vida pessoal dele, quero saber da pública. E na pública onde que ele estava? Metido no rombo do INSS. É, meus amigos. Silas Sete Pele que já assumiu que fez rachadinha para não ser preso, ele teve que assumir. E veja, continua deputado federal do seu estado, aqui do nosso estado do Amazonas. Sim, Salabim Bim Bim. Vamos ver Silas Sete Pele, que nunca vai ter coragem de me dar uma entrevista, aí eu tenho que pegar das outras emissoras, não é não? Peguei lá da Rede Onda Digital, Silas Sete Pele, conversando, vamos ver o que ele fala aqui das eleições de 2026. Tá confiante o homem? Ele tá confiante, eu sei em que ele tá confiante. Vai! Não dá para a pessoa olhar para mim, deputado Silas Câmara, e dizer que está difícil para ele. Para dizer que está difícil para mim, tem que primeiro analisar chapa por chapa. E se analisar chapa por chapa, vai chegar à seguinte conclusão. O deputado Amon estoura de voto. Eu sou o segundo, estou dentro. O deputado Amon não estoura de voto. Eu sou o primeiro, estou dentro. Então, ao contrário das outras chapas, a melhor chapa para disputar a eleição, como eu disse, dia 4 de abril, é a do Republicanos. Eu não tenho dúvida disso. De Silas Sete Pele, colega. Sabe por que Silas Sete Pele tá assim? Ele não estava feliz assim, não. Ele estava tenso, ele estava nervoso. Sabe por que ele está feliz assim? Porque quando ele fala no começo do vídeo que tem que analisar as chapas, da onde que ele está falando? Do que eu acabei de comentar para os senhores. Da guerra no PL. Paloma não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, meus amigos. Tem, porque acredite, não é, tem o coeficiente eleitoral. Para fazer um determinado número para entrar, o caboclo tem que ter uma quantidade de voto para estadual e para federal. E como ele está vendo esse rebuceteio todinho no PL, vai ter gente que não vai ter nem o babado para entrar. Imagine você o que pode acontecer dentro do PL lá com o Salazar. O Salazar vai ser um estouro de votos. E ele pode puxar alguém se Alfredo Buchada ou Coronel Rosses, o doidão, tiverem um coeficiente para poder ser puxados. Não é simplesmente, tem 2 mil votos, brumba. Não é assim, não. É um cabaré, mas também não é tão cabaré. Tu tá entendendo? E aí ele faz muitas análises. Silas Sete Pele, colega, eu tô sabendo que lá ele tem um interior desenhado assim, onde ele tem os votos. Ixi, inteligentíssimo, estudadíssimo, macumunado. Tem paciência, é macumunado. Eu já falei para vocês, e ele tá muito confiante. Se você votar no Amon, você puxa ele. Ele tá dizendo mais ou menos isso. Se você não votar no Amon, ele vai ser o mais votado. E aí o que ele faz? Ele ferra o Amon. Porque o Amon quer falar o quê? Nós somos adversários. Aí o Silas me dá uma entrevista dessa e fala, não somos não. Se votarem em você, estão me puxando. Se não votarem em você, eu vou ser mais uma votada. Por que ele está falando que ele vai ser mais votado? Porque ele está confiando em você, ovelha. Lá da igreja. Sim, que ele vai subir no púlpito, já, quando o negócio afunilar, e vai falar que ele vive uma grande guerra espiritual. Que isso é uma batalha espiritual do diabo e do não sei... Porque ele fala isso, gente. E vocês acreditam, colega? Aí depois o diabo aparece, o quê? Roubando os velhos. Depois aparece o diabo o quê? 2 CPF. Depois o diabo aparece aonde? Na rachadinha. E a batalha espiritual é pra quem? É dele, colega.
A batalha espiritual é dele. Aí tá na hora de tu, ovelha, que tá dentro da igreja, quando esse caboclo falar que vai, tu não vai nele, meu jovem. Tu não vai. Ora, se imagine você tendo 2 CPF. Mano, é papo de papuda pra tu, pra mim. Tu tá entendendo? Muito bem, vamos em frente. Vamos falar de Citigov. Calmante. Vamos falar de Citigov. Roberto Cidade classificou como narrativa política as críticas do senador Omar Aziz, o Papi, sobre um suposto contingenciamento de 100 milhões da UEA. Cidade negou irregularidades e afirmou que os investimentos e compromissos do governo com a universidade estão preservados. Vamos ver essa bagaça e aí a gente já comenta. Pode subir. Não parem para que ninguém possa criar essa narrativa que esse recurso foi destinado para outra coisa. Mas tem a equipe técnica, nós não fizemos nenhum ato que não seja legal e que não cumpra as leis do nosso Estado. E eu vou passar aqui para o secretário de Fazenda da Lei para que ele possa responder em relação a esse decreto que eu fiz questão de suspender ele para que a gente possa evitar essas narrativas. Mas lembrando, nós vamos fazer o contingenciamento desse valor da UEA, porque nesse momento nós precisamos conter despesas, porque nós tivemos uma queda de arrecadação, como eu já disse aqui. Muito bem. Citigov se manifestou. Eu vou para o meu intervalo comercial. Quantos minutos, Miriam? 2 minutos. Posso comentar, então? Menina, Citigov está respondendo a narrativa de Papi. Aí, Papi não está errado. Dessa vez, Papi está ali brigando pela universidade, que não pode mexer e tal. E aí, no tempo certo, Citigov falou, opa, isso pode me alagar? Pode, então vamos retroceder. 2 passinhos para trás para dar um maior lá na frente. Mais ou menos isso. Citigov tem feito isso desde que ele era governador tampão ainda. Quando ele era um interino ainda. Ah, não sei o que dos meus contratos da minha empresa. Cancela. Ah, não sei o que da UEA. Não. Cancela. Mais ou menos isso. E aí ele mexeu na secretaria, né? Que são secretarias que estava todo mundo esperando uma mudança, como a Secretaria de Saúde. E aí quando vem isso, porque isso foi o assunto da semana, meus amigos, todo mundo estava falando disso. Ele aparece no outro dia, torna sem efeito, né, a remoção do remanejamento de 100 milhões da UEA. O curioso aqui, para você, é que eu tenho a sensação de que Citigov tem um problema deste tamanho de orçamento para resolver no Estado. Muito bem. E aí ele vai ter várias chamadas de atenção de Papi, de Cadeira, de Marcelo Ramos, de Plínio, que não entende porra nenhuma, de Zona Franca, ele vai ter. Beleza, ele tem que resolver. Mas Papi tem que ter muita cautela quando ele vai falar de universidade, de UEA e de qualquer coisa. Porque, muito embora já tenha bastante tempo, Papi já foi governador desse estado. E quem, ora, não se lembra da cidade universitária, não é mesmo, meus amigos? E aí, como é que uma pessoa pode estar tão preocupada com os universitários e a cidade universitária está lá, abandonada, com prejuízo de milhões? Compreende? E Papi, enquanto governador, fez esse remanejamento várias e várias vezes, e ele sabe disso. Portanto, Papi tem que ter cuidado quando ele for falar de temas sensíveis, como também da saúde. Afinal de contas, onde que começou o nosso grande problema de saúde, meus amigos? E aí, o que vai acontecer? Os fantasmas de todos os candidatos e pré-candidatos vão começar a aparecer. Não tem Copa do Mundo, não tem garantido caprichoso, garanhão, corre-campo, quadrilha, cangaço, não tem. Para esses camaradas, não tem. É pique de guerra, é pique de valendo a mãe. E na Copa, né, vai pegar, o bicho vai pegar lindo. Eu vou pro meu intervalo comercial e volto em 2 minutos só para me beber uma água, amigos. Coisa rápida. Pode subir. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana
as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. De uma coisa você já sabe, a partir do 12:30 é hora de entrar pro jogo. Bastidores, análises e tudo que rola no mundo dos esportes. Esporte com verdade? Do jeito que você entende. NC Esporte. Segunda a sexta, ao vivo. Oi, eu sou o Lomitas e eu tenho uma novidade para você. Agora o Lomitas está onde? Está na televisão, aqui no canal 10.2 NC News, daquele jeito que você já sabe, o nosso grande rebuceteio com treta, polêmica, debates, entrevista do nosso jeitão, sem guerigueri, tu já sabe, né? E eu te espero, bora! Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. Manaus registrou 158 mortes de motociclistas no ano passado. Mais da metade das vítimas no trânsito. Imprudência é sinal vermelho. Um segundo de pressa, tudo pode mudar. Pilotar sem atenção, ultrapassagem perigosa, é brincar com a tua própria vida. Duas rodas carregam vida. Cuidado é o melhor caminho. Duas rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o nosso Lomitas Tá On aqui pela nossa querida NC News, canal 10.2 na sua televisão, com transmissão também pelo YouTubezão do nosso coração. Tá curtindo o nosso rebuceteio da segunda-feira da aldeia, meus amigos? É onda, pai. É onda. Olha, o Amazonas, eu vou falar para vocês, é babado. Muito bem, durante coletiva, Renato Júnior fez críticas indiretas à condução financeira do governo do Amazonas. O prefeito afirmou que o equilíbrio das contas públicas depende de gestão e defendeu que não é retirando recursos da UEA ou dos pequenos empreendedores que o Estado superará a queda de arrecadação. Bora ver! Em 5 anos e 6 meses, até hoje, a Prefeitura de Manaus nunca atrasou o salário dos nossos servidores. Em 5 anos e 6 meses. Então, o trabalho que ele teve em organizar as contas da Prefeitura, eu não posso dizer que tem recursos da Prefeitura para fazer tudo, mas as contas da Prefeitura estão ajustadas com muita responsabilidade. Então, isso me orgulha. E assim, posso falar com muita tranquilidade sobre isso, respondendo ao que você me perguntou. Priorizar trabalhadores e servidores é a nossa meta para dar resultados à população, para que o trabalho na rua melhore, sobretudo agora no momento do verão. E dizer também que
que fica aqui, mais uma vez, um apelo até público, não é tirando da universidade recursos de uma universidade que está construindo um futuro que o governador vai conseguir recursos, não é tirando recursos do microempresário, dos pequenos trabalhadores do nosso estado, que ele vai ter recursos. Ele, para ter recursos, ele precisa fazer gestão, precisa cortar o que está sobrando, precisa realmente olhar com atenção e sentar na cadeira e realmente fazer gestão. Pois muito bem. Tá aqui aulas de Boispref para a CityGov. Dando aula, né? De repente, do nada, menina. Do nada, CityGov virou o alvo dessa galera todinha. Por que tu acha? Porque ele é bonitinho. Que ele é branquinho. Porque ele virou governador. Nada, colega, porque ele tá disparado na pesquisa, mana. Aí Davi tá lá embaixo. E aí, para ele é muito interessante que quem ganhe? Davi. Mas acho que não vai rolar, não. Aí, esse cidadão aqui, nosso prefeito querido, que logo quando o CityGov assumiu, estava, poxa, com muita humildade, as portas estão abertas para o governador, quero conversar com ele, porque juntos nós podemos somar para levar um negócio melhor para o nosso povo. Aí, o que me acontece agora? Não presta, não sabe, e não vai fazer, e lá. Por quê? É guerra, pai. É pique de valendo da mãe, já falei pra vocês. Se precisasse, ei, dá tua mãe aí pra ganhar a eleição. É na hora, colega. É na hora, tô falando pra você. Portanto, você fica atento a todos os movimentos. Fique atento a todos os movimentos. Quem quer conversar com esse daqui é o Coronel Rossi. Quem quer saber do seu Manaus, da gestão maravilhosa de Davi Almeida. Mas isso aí a gente comenta em outro programa. Muito bem, a Prefeitura de Manaus anunciou reajuste salarial de 4,14%, porque isso é gestão, tá vendo aí? Aumentar 4%, olha aí, que coisa maravilhosa para você. Segundo, com base no IPCA e o aumento do auxílio alimentação para mais de 35 mil servidores municipais. A medida reforça o compromisso da gestão com a valorização, o reconhecimento e o respeito aos profissionais que atuam no serviço público. Bora! A lei do novo reajuste salarial e da ampliação do auxílio alimentação para o quadro. Muito bem, meus amigos. Quando eu digo para vocês que a estrutura, máquina, pesa na eleição, é disso que eu tô falando. Não estou falando somente de dinheiro, tá? Eu tô falando de poder fazer essas coisas aqui. Compreende? Então, são 35 mil servidores pegando uma pressão sinistra para votar em alguém. Aí você... Ai, Paloma, mas o governo também faz isso? Quem tiver com a máquina faz. Vou dizer para você como é que está funcionando. Aqui a pressão nos servidores municipais para Davi. Há a pressão do Estado para o candidato que vai ser lançado, que ainda não falou que vai ser lançado, mas vai ser lançado já. E hoje, CityGov, olha, CityGov me fala bem assim, estão me forçando, estão me obrigando a ser candidato, colega. Ei, aí também tu me quebra. Calma aí, segura, CityGov, porque tu não ia, colega, dar um passo desse se tu não tá... Calmou, não duvida da nossa capacidade cognitiva da bagaça. Não fala mais isso, segura. Muito bem, quando eu digo de estrutura, é disso que eu tô falando. Estrutura e máquina. Com a estrutura, secretarias e não sei o quê. E aí, o que PAP faz? PAP usa a sua estrutura, que é o quê? Poder. Poder de influência. Poder de Senado, que é outra parada, mas também é uma mega estrutura. Prof também usa da sua estrutura, que qual é? Grana. E o desejo de uma nova gestão, de alguém que nunca esteve na vida pública. Cada um vai lutando com as armas que tem, meu parceiro.
Cada um vai lutando com as armas que tem. Muito bem, continuando aqui nosso rebuceteio, o prefeito de Manaus anunciou a nomeação de Carmen Rosa Soeiro Abreu dos Santos, como nova procuradora-geral do município. Servidora de carreira desde 2010, ela passa a coordenar a atuação jurídica da prefeitura e assessorar a administração municipal. Muito bem. Vamos acompanhar o trabalho da jovem. Renato segue fazendo o quê? Colocando o seu time, né, sem fazer a ruptura, sem brigar com o Davi, mas precisando dar a sua cara, sair daquela rejeição. O Buzz Pref, ele tem por obrigação se desvincular do Davi sem se desvincular do Davi. Tu entendeu? Tu entendeu porque a gente tá falando a mesma língua aqui. Não paga de doido pra cima de mim, não. Ele precisa dizer assim, ele é meu brother, mas ele geria de uma maneira, eu faço a gestão de outra e nós vamos caminhando aqui. O problema que ele deixou, eu vou resolver. Entendeu? Mais ou menos isso. E aí Davi também mudou, né? Davi virou um príncipe. Se tu vê, vocês precisam acompanhar as redes sociais dos nossos políticos. Paloma, odeio política, não gosto de política. Por isso que tá esse cabaré que tá. Aí tu vê as redes sociais e analisa o comportamento, como que muda, como que na rede social é uma parada, como que no ao vivo é outra. Para todos. Todos. Muito bem. E Senagov, por onde que anda? Nunca mais falei Senagov. Senagov é quem? O Wilson Lima. Comemorou a homologação do primeiro concurso público da história da SEMA-AM, que teve 159 candidatos aprovados. O pré-candidato ao Senado destacou que a iniciativa lançada durante sua gestão representa um marco para o fortalecimento da gestão ambiental e da estrutura da Secretaria do Amazonas. Vamos ver. Aprovado. Parabéns a todos os aprovados no primeiro concurso da história da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. São 159 aprovados. É um marco histórico. O governador Roberto Cidade homologou o resultado desse concurso. Foi lá atrás, no nosso governo, que nós criamos e lançamos o edital. Fico muito feliz em poder ver o resultado desse trabalho que foi iniciado lá atrás. São servidores que irão fortalecer ainda mais a gestão ambiental do Amazonas. Parabéns a todos. Muito bem. Aí o que começa a acontecer? O Wilson vai usar de ferramentas como: isso aqui começou na minha gestão, isso aqui fui eu que dei andamento, isso aqui fui eu que pedi, Citigov agora homologou, que é a mesma estratégia de Davi Almeida também. Lembra do negócio das casas que Lula veio aqui entregar? Que Davi apareceu falando: ei, isso aí fui eu que comecei esse negócio. São estratégias de quem não está mais no poder, né? São estratégias de quem não está mais no poder, trazer memórias de coisas que pediram, dos seus feitos e beres para você avaliar. Muito bem. E aí, Papi, colega, eu fiquei surpresa, menina. Eu fiquei surpresa e você vai ficar também. Papi, sábado de manhã, Papi no sol, na frente da delegacia. Coloca, colega, bora, vai! Eu tô aqui na zona centro-oeste, no bairro de Alvorada, na delegacia de roubos e furtos. Tá escrito aqui, ó, plantão 24 horas. Não é verdade. Ela fecha sexta-feira. Hoje é sábado, 8h30 da manhã, tá fechada essa delegacia. Assim como essa, todas as delegacias estão fechadas. Falta de quê? De pessoal. Tem que fazer concurso, tem que chamar os concursados, tem que valorizar o policial civil e militar para que a gente possa dar uma boa segurança para a população. Até a placa é mentirosa. Imagine um governo que teve nos últimos anos 245 bilhões. Não construiu uma delegacia sequer e ainda não contrata o pessoal para dar segurança para você. Papi subindo o tom contra agora a segurança. E vai ser daí para mais. Mas você percebe, meus amigos, o que eu quero que vocês entendam. Para todos. Você vai vê-los nas ruas, você vai vê-los no arraial, comendo um churrasquinho de gato. Você já não viu, não? Você vai. Comendo churrasquinho de gato, aquela coisa toda, muito bem. Aqui a grande surpresa que eu trago para vocês de Papi é que Papi vai trazer à tona os seus feitos enquanto governador na segurança.
Papi foi o que fez o Ronda nos bairros. Papi, de fato, muita gente considera que Papi foi muito bom para a segurança pública, para os servidores policiais. Tem essa galera que tem essa memória, né? E aí ele vai usar isso como um ponto positivo, um gancho positivo. Mas você vê Papi no calor desgraçado dessa Manaus, sábado, gravando na frente de uma delegacia, é maravilhoso, né, não? Meus amigos, eleição tinha que ter todo ano. Porque na eleição o negócio anda, o negócio desengata, você se sente um pouco... Eu não sei em quem que eu vou votar. O teu voto tá valendo ouro, principalmente de ter ovelha da igreja. Se você tiver coragem de ir na igreja chamar o Silas de Silas Sete Pele, grave e me manda. Eu vou adorar receber. Ele não vai fazer nada contigo, não. Nada. E aí, Papi tá na rua. Tu já pensou, colega? Quanto tempo que tu não vê um vídeo desse de Papi? Nas ruas, gravando e não sei o quê, subindo o tom. Isso tem um motivo. Isso tem uma estratégia. E aí, imagina quando começar os debates, o que não vai pegar fogo? Gente, vai ser interessantíssimo e você tem que avaliar com muita cautela todos. Papi, Citigov, lá de Senado também, Cadeira, Plínio, Capitão Camarão, Marcelo Ramos, todos. É a eleição que você pode decidir e é a eleição que está mais rebuceteada. Nós teremos um grande cabaré nessa eleição, tá? Vai ser uma grande confusão. Muito bem! A seleção brasileira, vocês estão curtindo, vocês estão vendo os jogos, estão acompanhando o PNC, muito bem. Eu já falei que eu vou me vestir de Brasil até dar tudo muito certo ou dar tudo muito errado. Porque o que movimento, o que meus pequenos empreendedores estão vendendo, o que está funcionando é muito maravilhoso de ver. A Copa do Mundo ela é muito aquém apenas futebol. Voltando aqui ao foco. A seleção brasileira segue em preparação após a estreia no torneio internacional, mas ainda não conseguiu trabalhar com o elenco completo. Nesta segunda-feira, Neymar ficou fora das atividades com bola e outros 3 titulares também foram poupados por controle de carga física, reforçando a cautela da comissão técnica nessa etapa inicial. A equipe do Grupo Norte de Comunicação acompanhou tudo e traz os detalhes. Olha a NC lá na Copa, bora ver! Olá, você que nos acompanha aqui pelo Grupo Norte de Comunicação. Estamos no treino da Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira. Exatamente, com algumas baixas, né? A seleção se reapresentou para treinar com bola hoje pela parte da tarde. Não vai ter coletiva, pelo que foi informado pela CBF, mas o treino também não conta com Rafinha, com Bruno Guimarães e com o craque Neymar, o que torna mais difícil o retorno dele aos gramados para o jogo entre Brasil e Haiti, já que ele não consegue fazer essa transição. Solicitamos já à CBF uma posição sobre o quadro, a saúde do jogador e o que aconteceu com Rafinha e com Bruno Guimarães, mas ainda não tivemos resposta. Levamos o famoso, colocaremos no grupo as informações. Sobre o itinerário também da seleção brasileira, durante os próximos dias, né, e as próximas semanas, a seleção não vai treinar, como é de praxe, no local do jogo, né? Sexta-feira tem, por exemplo, na Filadélfia, o jogo contra o Haiti. Eles vão fazer o seguinte, vão continuar mantendo os treinos aqui no CT deles, que fica em Nova Jersey, onde nós estamos baseados, viajam para jogar e retornam logo após o jogo, o que poucas seleções estão fazendo. Exatamente, eles só vão realizar coletivas de imprensa um dia antes da partida e retornam imediatamente após o fim do jogo. Mas eu acho que isso também é um protocolo da CBF para dar melhor condições para os jogadores após cada partida. A gente está falando de uns CTs mais modernos do mundo, com todo o aparato suficiente para cuidar de jogadores, inclusive que têm lesões como o Neymar. Então eles preferem voltar para casa, apesar de ser uma logística mais cansativa. Bem cansativa. É bom lembrar que a seleção da França veio para jogar aqui em Nova Jersey, enfrentou 3 horas de viagem de ônibus. O Mbappé já não quis mais nada. Ele não topou fazer a entrevista coletiva com o técnico nesta tarde de segunda-feira, mas eles estão hospedados num hotel aqui em Nova Jersey, próximo a Manhattan, de frente para Manhattan, e treinaram, né, num estádio nessa tarde de segunda-feira também, para jogar nesta terça-feira. Na terça-feira, exatamente. Mas por enquanto a gente vai ficar acompanhando aqui o treino da seleção
seleção que está realizando aqui atrás, ó, um trabalho de aquecimento. 2 grupos foram divididos pelo técnico Carlo Ancelotti, fazendo esse trabalhinho famoso com colete sem colete. Galera que entrou ou não em campo, mas a gente vai ficar de olho para ver o que vai acontecer aqui. Afinal, tem um assunto pairando no ar. E o Hendrick, a gente vai ver como vai se comportar nesse treino de hoje. Um treino muito importante, semana cheia para o Carlo Ancelotti conseguir ajustar os erros que apareceram no jogo contra o Marrocos e deixar a seleção 100% para o Haiti. O Grupo Norte de Comunicação segue acompanhando nas 3 bases, aqui em Nova Jersey, também na Filadélfia e em Miami, para trazer as informações para você. Amanhã no NC Esporte você vai curtir com a gente tudo certinho, né? Muito legal acompanhar e ver o Grupo Norte lá na Copa do Mundo fazendo um trabalho brilhante. Deixa eu falar um negócio com você. Participe da Copa, tenha memórias na Copa, faça a sua Copa. Se você tiver condições, compre os gueres da Copa, ajude o pequeno empreendedor, enfeita, compra copo, faça acontecer. São só de 4 em 4 anos e nós não podemos deixar essa magia da Copa do Mundo se perder, beleza? Muito embora a gente discorde que os jogadores não têm mais aquele amor, mas a gente não pode embarcar na mesma onda deles. Se eles não têm o mesmo amor, o problema é deles. Nós somos brasileiros, e aí é a única hora que junta direita e esquerda, preto, branco, lésbicas e héteros e homos e todo mundo. Então vamos curtir a Copa, mas se você for beber misericórdia, não vá dirigir, porque o Detran, olha, tá só querendo, tá só catarinando porque precisa arrecadar, colega. Eu não precisava falar isso, né, Miriam? Eu não precisava falar isso, mas eu não me aguento, cara. Outra coisa que eu tinha que falar pra vocês, delegado Péricles, ele respondeu o Papi naquele vídeo da delegacia. Ele só faltou chamar o Papi de burro. Ele falou, pô, colega, eras. Não, mas não citou porque Péricles não tem coragem, né? Péricles é meu cagão. Só que ele explicou que aquela delegacia é uma delegacia especializada para atendimentos, investigações e tudo mais. Então tira a placa de 24 horas de lá. Poxa, agora que a gente precisa que os jipes de dentro dos bairros rodem 24 horas, Papi tá certo, né não? Papi tá certo nessa parte. E aí, meus amigos, é aquela história que eu falei pra vocês. Eleição, pique de guerra, não tem Copa, não tem festa junina, não tem garantido, não tem caprichoso, não tem Botafogo, não tem Flamengo, não tem nada pra esses caras, só tem a eleição. E a decisão, como já dizia Padre Zezinho, é sua. Muito bem, segundamos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente semana. Um beijo e tchau.